Eu acho que existe uma beleza na luta do outro. Nós, quando vemos a marca de guerra do outro, talvez, se formos pessoas sensíveis, conseguimos encontrar alguma beleza nisso. Eu lembro-me que havia pessoas que chegavam ao pé de mim e diziam: está tão bonito. Eu recordo-me de uma rapariga que chegou ao pé de mim e disse-me, agarrou-me na cara e disse: estás tão bonito. E eu, pá, o que é que uma pessoa diz na altura? Eu sei que não estou, mas percebi o que é que ela queria dizer com aquilo. E eu sei que era um bonito interior, não era um bonito exterior, porque eu não me sentia bonito exteriormente. Descobriu um nódulo no testículo enquanto tomava banho. Não agiu de imediato, mas passado 2 meses foi procurar ajuda médica. Fez os exames e aos 34 anos chegou o diagnóstico. Tinha cancro no testículo. João Lamosa é hoje o meu convidado. Trabalhou enquanto ator, fez de G3 em Morangos com Açúcar, participou em I Love It e noutras novelas. Sorriso na cara é sinal de missão cumprida. Deixou de lado o mundo da representação, agora trabalha em publicidade e é diretor de casting. Está connosco para nos falar de como encarou o cancro. Foram duros meses de tratamento e recuperação, mas preferiu sempre olhar para a doença com um espírito positivo e até algum humor. Em forma de agradecimento, tatuou o símbolo do IPO no braço. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá João, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Estás hoje aqui connosco ao lado do teu médico, o Dr. Rodrigo Ramos, oncologista, que te acompanhou no IPO durante todo o tratamento. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. João, vamos começar por aqui, pelo fim da minha apresentação. Apesar de ser o fim da história, porquê é que decides tatuar no braço o símbolo do IPO? Para não me esquecer das pessoas e não me esquecer da experiência, mas acima de tudo para não me esquecer das pessoas. E as pessoas? As pessoas do IPO. Quão importantes foram neste percurso? Isso era impossível. Bem, isto é uma palavra um bocado arriscada a dizer, mas acredito que seja impossível sem aquelas pessoas, aquela instituição ser o que é. Acho que são aquelas pessoas, desde os médicos até aos auxiliares, até aos seguranças, até à senhora que está na sala de espera a servir chá e bolachas. Aquela instituição não era o que é sem aquelas pessoas. E essas pessoas foram fundamentais no teu percurso. Quando é que tu começas a desconfiar de que algo não estava bem? Quando é que decides procurar ajuda e como é que foi este processo? Então, como disseste bem, eu estava a tomar banho, senti um nódulo no testículo direito. Pronto, é aquela coisa de isto não estava aqui. O que é estranho é que, não sei, depois o doutor saberá dizer melhor do que eu, mas pareceu uma coisa muito rápida. Porque eu tomo banho todos os dias e só naquele dia é que eu reparei que aquilo estava ali. Eu não sei como é que é o desenvolvimento da coisa. Depois, entre Dr. Google e não é, será que não é? Provavelmente não é, não. A mim não é, deve ser outra coisa qualquer. Pronto, chegou um momento em que já não dava para fingir que aquilo não estava ali e que a situação não estava a acontecer. E foste procurar ajuda com o médico de família? Fui à minha médica de família. Ela fez uma apalpação, fez uma cara séria, pediu para fazer uma ecografia. Marquei a ecografia ainda para o mesmo dia, não. Isto é muito bizarro, mas basicamente para 2 dias a seguir, na Joaquim Chaves, eu faço a ecografia, vou para a festa de verão da SIC a seguir à ecografia. Ou seja, já na ecografia, o médico que me fez a ecografia a dizer 99% que isto não é bom. Eu deixo para o Algarve, para a festa de verão da SIC. Havia espírito para isso? Eu tinha esse compromisso e fui. Mas pronto. Entretanto, volto para cima e vou buscar os exames e pronto. Na segunda-feira a seguir estava na Fundação Champalimau.
E quando chegas à Fundação Champalimau, percebeste que até poderia ser feito lá o tratamento, mas sem seguro de saúde era muito difícil. Era muito difícil. Era muito difícil. Quando cheguei à Fundação Champalimau, percebi que a minha estabilidade financeira não era assim tão estável. Não era assim tão estável para quem não tem um seguro de saúde. Sim, foi ali um baque grande. E como é que chegas aqui ao Dr. Rodrigo do IPO? Isto, eu sei que o Dr. Rodrigo deve odiar com certeza este tipo de coisas, mas eu acho que ele foi posto na minha vida por algum motivo, porque é tudo tão inusitado. Eu estou na Fundação Champalimau, tenho uma consulta, entretanto começam-me a falar de valores e de valores e de valores e de valores e de valores, e eu pensar que não tenho esse valor, muito menos esse valor. Podes dizer os valores? Não quero estar a induzir as pessoas em erro, mas acredito que fosse entre algo que chegasse provavelmente aos 7.000 euros, facilmente, pronto. E entretanto, na Fundação Champalimau, como é altamente sofisticado, eles dão um telefone ao doente durante esse processo todo das consultas, etc., para conseguirem contactar o doente, porque a fundação é muito grande, caso o doente queira ir dar uma volta, ligarem e dizer que o médico já está à espera, qualquer coisa desse género. E entretanto, eu saio com o telefone lá para fora e está a minha mãe a chorar, não é? A fazer contas, a pensar como é que nós íamos arranjar aquilo. Não era uma questão, obviamente iríamos arranjar uma solução, mas não seria uma coisa bonita, não é? E aquilo estava a acontecer tudo muito depressa. Entre eu receber a ecografia, entre ir à Fundação Champalimau, entre informação, perceber, chegar lá, remover testículo, todas aquelas coisas, tudo aquilo estava a ser um processo muito rápido. Porque tinham dito que a operação tinha que ser para ontem. Para não é? ontem, sim. E então, eu estou lá fora e estamos ali a analisar os valores e entretanto eu não percebi se aquilo já era com internamento ou sem internamento e eu estou a ligar lá para dentro, para o telefone que me deram, para fazer essa pergunta, para não ter que andar aquilo tudo até lá. E ninguém me atendia, então eu resolvi ir lá. E está lá o Dr. Jorge Rebola na recepção mesmo ao pé das consultas, com outro médico que era o chefe de serviço na altura. Ele percebe que eu estou assim meio abalado com aquilo tudo, não é? A chorar, ainda super nervoso, e pergunto-lhe: doutor, dá para esperar um mês para ser operado? Isso não ao médico que me deu a consulta, ou com quem eu fiz a consulta, mas ao chefe de serviço. E ele disse: não, nunca na vida, você tem que ser operado agora, rapidamente. E entretanto o Dr. Jorge Rebola pergunta a esse médico se pode falar comigo em privado. E o médico diz que sim, até lhe diz uma coisa estranha: sim, aqui não faças isso. Ele já devia estar a perceber: não faças isso à frente de toda a gente. Então levou-me para uma sala sozinho e lembro-me perfeitamente, ele não falou comigo, ele agarrou no telefone e eu só ouço isto: Tô, Rodrigo, estás de férias? E depois o Dr. Rodrigo deve ter dito: tô. Então, voltas quinta-feira, tenho aqui um rapaz que eu gostava que tu visses. E o Dr. Rodrigo, simpaticamente, disse então ele que apareça cá às 9 da manhã no IPO, na quinta-feira, quando eu voltar de férias. E o Dr. Jorge Rebola escreve-me uma carta para o Dr. Rodrigo, que eu nunca li essa carta, e entreguei em mão do Dr. Rodrigo, e aqui estou eu. E foi um grande percurso e uma grande coincidência, não é? Foi, porque eu não sei, se calhar o Dr. Rodrigo, não é se calhar, saberá com certeza melhor que eu, que a fila de espera do IPO não é propriamente pequena, não é? O doutor já vai poder responder a isso. Ok. Pois não sei eu que estou a fazer a entrevista, que estúpido. Mas podes intervir, claro que sim. Doutor, como é que é ter um paciente que tatua no braço o símbolo do IPO em forma de agradecimento? E depois, como é que foi o seu lado quando vê o João entrar pelo consultório dentro? Olá, novamente. O João é uma pessoa muito especial, não é um doente especial, é uma pessoa especial. E é importante, quando nós conhecemos alguém, estamos preparados para toda a diversidade que os seres humanos nos trazem. Isso é das coisas melhores que nós podemos ter na vida e encontrar. E o João, claramente, quase que... Eu recordo muito bem dessa consulta, porque quase que se aparaltou para ser diferente. Eu lembro na altura, a vez em que eu vi mais fora da convenção social foi na primeira consulta. Mas não sei se foi de propósito, se não. Não. Mas isso quer dizer o quê? Como é que ele chegou? Porque em termos da maneira como se vestia, se apresentava, o tipo de tatuagens que tinha, o modo como falava, não é o padrão típico da pessoa. Por isso é que é o João Lamosi, e nós conhecemos. E agora tinha mais o cabelo tarde, descolorado, tinha as unhas pintadas. Cada unha da sua forma, uma unha com um smile, uma unha com um triste, uma unha seguinte preta, depois a outra já era cor-de-rosa.
coisas desse género. Em relação Será que foi de propósito para chamar a atenção? Não, esse era o meu estilo na altura, tivesse a minha mas fase. eu acho que isso é ótimo e é isso que nos torna todos um pouco menos cinzentos, não é? E para mim isso é o que torna a pessoa especial. Eu estava aqui a ouvir, e a tatuagem é mais uma João Lamosa, o que é que eu posso dizer? Olha, se calhar um dia, eu nunca pensei em fazer uma tatuagem, mas caso um dia fizesse uma, se calhar era essa. Porque de facto também eu gosto muito desse símbolo. Eu se calhar desconstruía aqui tudo o que o João contou para algo que o torne menos especial, até porque este podcast pretende chamar a atenção de outras pessoas que estão em situações semelhantes, que são muitas, e nós temos atualmente em Portugal cerca de 200 casos por ano. Pode não parecer muito, mas tendo em conta a idade em que eles surgem, 200 homens jovens com tumor do testículo, se não forem tratados, vão morrer da doença. Esta é uma doença que mata, infelizmente, e daí esta pressão toda que existe. Agora, desconstruindo aqui a ideia do João, eu diria o seguinte: neste momento em Portugal, dada a especificidade do tumor do testículo, está montada uma rede de centros de referência. Nós temos 3 a nível nacional. Na região sul, o centro de referência para o tumor do testículo é o IPO de Lisboa, e nós temos uma carta, um caderno de encargos que está publicado em Diário da República, que, entre aspas, obriga o IPO, é anualmente avaliado se nós cumprimos ou não cumprimos essa carta. E como eu costumo dizer, não há nenhuma razão para alguém recorrer, ou pode fazê-lo por comodidade, por conforto, mas não há nenhuma razão, por necessidade, de recorrer a uma instituição privada para tratar um tumor do testículo. Mas o Serviço Nacional de Saúde tem espaço para todos estes doentes? Está calculado, e os centros de referência conseguem claramente dar conta dos 200 casos que há por ano. E o nosso objetivo é que sejam detectados precocemente e venham ter connosco rapidamente. Eu costumo dizer que todos os meus colegas do privado, até porque eu às vezes sou um bocadinho pesado na linguagem com os meus colegas, quando começam o tratamento e depois não o terminam, ou seja, ficar com a parte interessante daqueles milhares de euros e depois a seguir passar para o público, ou para o público em geral, não é? Vamos falar, porque há outros hospitais a trabalhar muito bem nesta área, não tem que ser o centro de referência para o Sul, que é o IPO de Lisboa, há claramente outros hospitais que o fazem. Não é agradável ter que receber as pessoas a meio do caminho. Então permita-me fazer a pergunta diretamente. Se quem nos está a ouvir acabou de ser diagnosticado com um cancro no testículo, aberta, pode ir logo ao IPO? É isso. Isso está neste momento. Nós temos um prazo entre o conhecer que há um doente com o tumor do testículo e a cirurgia. Nós temos o nosso alvo, que foi publicado pelo Ministério da Saúde, vamos dizer assim de uma forma abrangente, é 7 dias. Não há esta questão da lista de espera. No testículo não existe. É um mito, se calhar. É um mito e que pode dar muito jeito do ponto de vista financeiro para algumas instituições que perpetuam esta ideia de que o SNS não dá resposta. É evidente que o SNS não consegue dar resposta a todos os portugueses no dia de hoje, mas tem que haver prioridades, e essas prioridades existem, estão publicadas. Não há nenhum sítio que tenha mais relevância se calhar do que o próprio Diário da República. Acontece como, por exemplo, para o tumor do esófago, para tumores, alguns sarcomas, tumores pediátricos, situações muito específicas que precisam de uma celeridade especial para resolver e que, felizmente, não são de uma prevalência na população nacional que no fundo viesse a saturar o sistema. São situações que estão identificadas, que não são assim tão frequentes. Neste caso, vou falar de 200 casos por ano. O IPO de Lisboa, o IPO do Porto, o IPO de Coimbra, e se pegarmos já agora por uma questão de justiça nas outras grandes unidades públicas, facilmente dão conta destes casos. Então, aquilo que me está a dizer é que dá jeito ao privado passar essa ideia? Não, o que eu estou a dizer é que o público, neste momento, eu gosto de passar a ideia positiva, que é o sistema público, e vou falar aqui sobre o tumor do testículo, tem claramente a capacidade para resolver e podem publicar isto onde quiserem, todos os homens que surjam com tumor do testículo, no espaço, eu não vou dizer 7 dias, pode haver especificidades e algum exame mais especial que possa atrasar ali um bocadinho, mas eu posso dizer que 99% dos casos são tratados em menos de 15 dias. Muito bem. Não há nenhuma razão para a pessoa recorrer ao privado, e depois é um pouco desagradável a pessoa que no fundo, sobretudo se for uma situação como a que o João descreveu, que é ter alguma dificuldade financeira, vai gastar algum valor, não é? E depois fica ali uma situação um bocadinho perdida, e nós sentimos também que o nosso trabalho, de quem é profissional, neste caso no IPO, no SNS, nós também gostamos de fazer a parte nobre, que é, no fundo, retirar a doença e não apenas fazer a resolução de complicações e o seguimento dos doentes. Portanto, é bonito poder estabelecer esta relação do início ao fim. Portanto, todos os meus colegas que trabalham no privado, o Dr. Jorge Bola é só mais um desses meus colegas, por acaso também é meu amigo, mas eu posso dizer que acho que em Lisboa todos
urologistas têm o telefone de quem Uns trabalha no dos IPO, outros. porque nós somos muito poucos. E portanto, se tem um doente que tem uma mínima situação financeira ali frágil, eu acho que eu não percebo que não se telefone para um destes hospitais públicos que resolve o problema numa semana. E Portanto, chegas- o João não é assim tão especial nesse aspecto. Desculpe lá, João. Estragou-me. Só Esta história deu-me para tanto mim, dinheiro. para mim é mesmo só, nesse ponto de vista é mesmo só mais um doente. Pronto, está bem. Foste mais um doente, chegas ao IPO, és operado. Como é que foi a operação e depois como é que foi a quimioterapia? A operação, do pouco que me lembro, porque eu Eu que foi animadíssima. As enfermeiras adoraram o João. eu tinha pânico de anestesia geral, então pus na cabeça que queria uma raquianestesia. Para quem não saiba, já agora, a raquianestesia significa que a pessoa recebe uma anestesia muito semelhante à que as grávidas recebem quando vão ter o bebê e que, portanto, a pessoa está acordada. Exatamente. Pronto, ali houve coisas que eu me lembro, outras que não me lembro, mas a operação foi divertidíssima. Foi mesmo divertidíssima. Eu lembro-me de algumas coisas. Lembro-me, eu não sei se era a equipa de anestesistas, não me lembro quem é que era, porque na altura a pessoa está assim meio confusa, mas lembro-me de me perguntarem imensas vezes se tem frio. Tudo bem? Pá, uma coisa não te sei explicar. Eu lembro perfeitamente de me perguntarem tem frio, eu dizer tenho, e porem uma toalha quente no peito e eu parecia que eu ficava ali 15 dias. Pá, senti Aquele conforto. Sim, senti um amor gigante em todo o processo. Aí foi divertido, mas a quimioterapia não foi nada divertida. A quimioterapia foi horrível. Foi horrível. Eu não tenho. É bom, não fui já o culpado dessa parte. Não, mas lá está. Eu gostava de ser muito mais inspirador, mas eu tenho que dizer aquilo que foi para mim. Dizer que é suportável, claro que é suportável, mas não vou dizer que não foi horrível. Foi. Não gostava de passar por isso outra vez. Quando dizes que foi horrível, consegues descrever o que é que passaste? Sim, consigo. A mim, a parte que me mexeu mais foi a parte do cérebro. Mexeu muito comigo a nível emocional. Eu até pesquisei depois um bocadinho sobre isso, não sei se estou correto ou não, que os americanos chamam o chemo brain. Foi uma coisa muito complicada para mim. Eu ou chorava por tudo e por nada, ou coisas tão simples. Eu sou um aficionado de xadrez, gosto muito de xadrez. Também? Também. Boa. Faço todos os dias. Também eu. A primeira coisa que faço de manhã é resolver um problema no Ainda vão jogar chess.com. juntos. É a primeira coisa que faço. É o problema diário de chess.com, é a primeira coisa que eu faço por dia. E lembro perfeitamente de olhar para o tabuleiro e não perceber. Não perceber, como se tivesse pela primeira vez a olhar para aquele tabuleiro. Dizer, eu não consigo entender. E isso gerou uma frustração enorme. A qualidade de sono também não conseguia ter muita. Alimentação também pouco ou quase nada, porque apesar da medicação que nos dão ser muito, muito boa, eu aqui estou a falar no processo de casa, porque o processo no IPO foi muito mais fácil. Tirando, pronto, não é o melhor sítio para se dormir à noite. Obviamente não é o Ritz, é o IPO, não é? Mas de qualquer das formas, lá muito tranquilo. O tempo de recuperação em casa, principalmente a seguir à bleomicina, que é uma substância que nos dão, depois precisamos de algum intervalo para recuperar. Esse foi muito complicado e tive a tal crash do sistema imunitário. O doutor deve saber aquilo que eu te estava a falar das unidades de leucócitos. Eu não sei qual é que é a referência normal. O ideal é andar ali nos 6.000 a 10.000. Mas... Pronto, 6.000 a 10.000. Eu fui internado com 720. Eu estava de rastos, completamente de rastos. E apanhaste uma infecção? Apanhei uma infecção na garganta muito, muito, muito má. Tive que levar aquelas injeções na barriga para a medula, para aquilo começar a funcionar. Porque apanhei uma infecção na garganta muito, muito, muito chata. A minha garganta estava, à falta de melhor termo, a apodrecer mesmo. E isso foi muito complicado. Até o respirar me doía na garganta. Doutor, ajude-nos a perceber do ponto de vista médico o que é que se passou aqui com o João. Assim, o que se passou com o João é que o João fez quimioterapia e a quimioterapia é um tratamento sistémico. Ao pé da quimioterapia, eu costumo dizer que a cirurgia normalmente é mais amiga, porque nós atingimos de forma muito radical, agressiva, um território, mas graças a Deus com as tecnologias que temos hoje em dia ao nosso dispor,
não fazemos grandes maldades aos tecidos que estão à volta e à pessoa que está à volta. O João ficou o quê? Um dia internado, 2 dias depois da cirurgia? Sim, pá, aí. Talvez um dia, uma noite. Uma noite. É aquela noite que vai para uma unidade onde há doentes que foram todos submetidos a grandes cirurgias, umas maiores, menores, o que significa que é uma noite muito agitada, em cuidados intermédios. Portanto, naturalmente não terá dormido, se calhar. Não, Algália. Não pois, e depois há Algália. incómodos, outras coisas, mas é realmente simpático. No que toca à quimioterapia, o que acontece é que é uma terapêutica com efeito sistémico que visa destruir células que se multiplicam rapidamente, que no fundo células de cancro, vamos dizer assim, este termo um bocado mais simples, mas no fundo é isso. O problema é que não há nenhum medicamento que não tenha efeitos secundários, e aqui se estamos a usar um medicamento que visa destruir células do nosso corpo, naturalmente, por mais sofisticado que seja hoje em dia um tratamento baseado em quimioterapia, vai sempre ter efeitos secundários. E, por exemplo, tudo que seja células que se dividem rapidamente, estamos a dar o exemplo dos glóbulos brancos, que são os leucócitos. As células que se dividem rapidamente também são mais suscetíveis de serem atingidas pelas moléculas de quimioterapia. As células do cabelo, que se multiplicam muito rapidamente, são mais suscetíveis de serem atingidas pela quimioterapia. As células do intestino, que se multiplicam e renovam todos os dias, daí os quadros de vómitos, náuseas, diarreia, que as pessoas têm muitas vezes associadas à quimioterapia. E o que aconteceu foi que alguns doentes atingem níveis mais baixos de leucócitos, dos tais glóbulos brancos, aqui no caso do João desceu ali abaixo dos 1000, nós chamamos isso neutropénia, quer dizer, há uma pénia, quer dizer, poucos, neutro vem daqui deste tipo de linha solar, e quer dizer que o João fez um quadro de neutropénia, que é uma situação que até pode ter algum grau de perigo de vida, porque se associada à neutropénia, que quase todos os doentes vão fazer a seguir à quimioterapia, porque a quimioterapia vai destruir as células que se multiplicam rapidamente, a seguir, se a pessoa tem o azar de ter uma infecção, não tem defesas montadas naturais para e qualquer pequena infecção, até pode ter uma banal faringite, mas que de repente ganha proporções completamente maiores. E no caso do João foi isso que sucedeu, mas infelizmente a quimioterapia nesse aspecto tem às vezes um papel um bocadinho ingrato para os doentes, porque de facto salva a vida. No caso do tumor do testículo, nós podemos dizer que a quimioterapia não é para paliar, não é para prolongar a vida, é mesmo para complementar a terapêutica e faz parte tem uma intenção curativa. Agora, também aligerando aqui um bocadinho o caso do João e falando de uma forma mais global, não temos que pensar necessariamente que todos os doentes com uma lesão testicular vão passar por esse processo, porque também é uma das coisas que às vezes afasta o doente. Cada caso é um caso. E olha, João, há coisas mais complicadas ainda que podiam ter sucedido, felizmente não sucederam, mas para quem nos ouve, é não ter receio de investigar e de procurar ajuda com aquela situação de pode ser que não seja nada, pode ser que não seja nada, porque normalmente no início a maior parte dos doentes nem sequer vai precisar de fazer quimioterapia. Tem uma cirurgia, um dia de internamento, e 80% das pessoas que nos chegam nessa situação fica ali o caso, acaba na cirurgia. Depois os casos um pouco mais complicados, ou que até possa ser uma lesão inicial, mas que tem fatores de maior risco, é que podem precisar da quimioterapia. Portanto, que esta nuvem da quimioterapia não assuste os nossos E tanto que há uma ouvintes. coisa, Sara, desculpa, e no IPO existe uma coisa que é o atendimento não programado. E aquilo são 24 horas em que qualquer coisa que eu sentisse em casa, qualquer problema, eu ligo para lá, eu estou a caminho de lá, eles estão prontos para me receber. E o tratamento começa na hora, ok? Não existe... Eu não sei, eu acho que isto é importante reforçar, que as pessoas pensam, se eu me sentir mal e agora como é que eu vou agora para uma urgência do hospital, ficar lá à espera? Isso não acontece no IPO. Nesse tempo que estiveste no IPO, há pouco dizias que não era o RIT, e tu partilhaste nas redes sociais com algum humor o tempo que lá estiveste. Dizes que gostas de tudo no IPO, menos da comida, não é? A comida não... Pronto, eu acredito que seja feita com muito amor. Não digo que não seja. Mas não, se calhar sou eu que não estava a gostar de espírito, certo? Mas sim, eu comecei a fazer stories no Instagram em que todos os dias eu estava ao pé de uma janela em que eu punha o prato ao pé da janela e tirava uma fotografia, ou no selado dos presuntos, ou no Gambrinos, basicamente eu escolhi o restaurante que me apetecesse na altura e dizia que estava lá, pronto, para tentar também um bocadinho desmistificar um bocadinho a coisa, como... Sei lá, tenho uma fotografia que estou deitado na cama do IPO de óculos escuros com aquela coisa que te puxar, que eu não sei o nome, aquele medicamento. Nistatina, se talvez. Não sei que. Cabeína, eu sei. E que eu estou lá com aquilo assim, com o lençol assim por cima e ponho lá Ibiza, 29 graus, uma coisa assim para desmistificar um bocadinho o processo. Tu conseguiste logo desde o início pensar tenho cancro e depois, ou demoraste a digerir a ideia?
Eu vou ser muito sincero, e aí eu não tenho como não falar do Dr. Rodrigo neste processo. Que após a primeira consulta com o Dr. Rodrigo, eu senti-me ok, vai ser e está tudo bem. E não vai acontecer nada. Houve uma componente, eu acredito que há aqui duas vertentes. Há a vertente de realmente quando uma pessoa está numa situação um bocadinho mais delicada, que vai à procura de qualquer coisa que nos sustente, digamos assim, não é? Espiritualmente falando. No meu caso foi um conjunto de coincidências. Eu sempre gostei muito de escapulários. Sempre usei bastante escapulários. Eu não quero estar aqui com informações erradas, mas eu sempre vi um escapulário de uma forma de uma ligação ao meu pai. Pronto. O meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos e para mim o escapulário é um artefacto, um objeto que eu olho e identifico-me com o meu pai pela forma, pelas extremidades, bem, por tudo não interessa. E acontece que eu já tinha tido uma situação engraçada com o escapulário em relação a outro processo que eu tive na minha vida. E depois, nesse processo oncológico, aconteceu algo muito engraçado. Eu tinha um escapulário que emprestei à mulher de um colega de trabalho. E eu empresto-lhe o escapulário e quando ela põe o escapulário ao pescoço, ele parte. Isto é exatamente como eu estou a dizer. Ela põe, ele parte. Ela fica com o escapulário na mão e diz: eu vou levar para casa para arranjar. E eu, ok, tudo bem. Passou-se um ano. No dia que eu descubro que tinha cancro, chego ao meu local de trabalho e aparece, passado um ano, o meu colega de trabalho com o escapulário na mão a perguntar: isto não é teu? E eu desmanchei-me ali a chorar. Eu sei que estar aqui com um médico a falar sobre espiritualidade é uma coisa assim um bocado estranha, mas naquela altura eu senti-me muito acompanhado. Senti mesmo a questão que aconteceu na Fundação Champalimau, porque a Fundação Champalimau tinha sido tão simples como eu terem-me atendido o telefone e eu perguntar quanto é que é o alojamento, quanto é que é o internamento, e é X, ok, muito obrigado. E aqui também foi a mesma coisa. Porque naquele dia, não é? Porque é que naquele dia aparece o colega com o escapulário que eu senti-me muito acompanhado espiritualmente nesse processo e tive a certeza absoluta. Houve ali uma dada altura que eu tive a certeza absoluta que não me iria acontecer nada. Sentiste que era o teu pai que estava ali contigo? Sim, senti mesmo, não me vai acontecer nada. E conseguiste manter esse espírito positivo durante todo o percurso? Sim, obviamente que há partes mais complicadas. Eu costumo dizer que depois todo o processo pós-tratamento, todo o acompanhamento, as consultas 3 em 3 meses, etc. Tudo isso para mim é um processo de ansiedade, não é? Porque nós sabemos que há uma percentagem, mas se há uma percentagem também existe uma possibilidade, não é? Obviamente que pode estar a nosso favor e depois nós encaramos isso como quisermos, mas não deixa de ser um processo de ansiedade. E às vezes esse acompanhamento, essa força, que há pessoas que vão buscar à espiritualidade, há pessoas que vão buscar a qualquer que seja, só simplesmente aos números, só à estatística, é muito importante. Doutor, ser médico oncologista também tem de ser um verdadeiro parceiro do doente? Claramente. Seja uma vertente mais médica, seja uma vertente mais cirúrgica, que é a minha, no fundo. Mas eu ainda hoje de manhã, quando passei pelo hospital, eu estava a falar com um doente que foi operado ontem, um doente com uma anatomia muito complicada, porque se nós tivermos 110 kg para 1,70 m, não estamos a ajudar o cirurgião. E portanto eu estava a dizer: olha, nós parte de uma equipa, nós vamos fazer as coisas com o terreno e com as condições que temos, e cada caso é um caso, e vamos embora para a frente para resolver o problema. Não há alternativa. Não vamos aqui querer só o ideal e o certinho e o bonitinho e o que corre bem e o que está tudo certo, como às vezes nós ouvimos falar. Ali no IPO vale tudo. João, nesse vale tudo há momentos bons e tu conseguiste ter essa confiança, mas há momentos muito maus, como o que descreveste na quimioterapia. Qual é que foi assim o pior momento? Eu acredito que pronto, a infecção na garganta para mim foi mesmo o pior momento. Isto é estranho, mas eu vou dizer que a recuperação em casa foi o pior momento.
Obviamente que estar longe das nossas coisas, estar longe da nossa família, ou estar longe da nossa cama, tudo isso é complicado. Mas eu acredito que para quem está doente, às vezes estar no IPO, estar no hospital é o melhor sítio que aquela pessoa pode estar. Sem dúvida nenhuma, porque é um cuidado permanente, não é? Obviamente, pronto, não é o conforto que temos em casa, mas sim, mas acredito que a pior fase foi mesmo em casa. Porquê? Porque tinhas mais espaço para ter os teus pensamentos? Porque sentias mais abandonado? Porque sentiam mais o peso da responsabilidade também de e se eu me sinto mal, isso acontece não sei o que, isso eu faço febre, isso eu não sei o que. Pronto, uma pessoa quando está no hospital está mais, eu pelo menos estou mais descansado, porque sei que o que aconteça ou o que acontecer, eu estou no sítio certo. Em casa existe toda uma responsabilidade de não apanhar uma corrente de ar, de não sei o quê, é mais complicado. Pronto. Porque não tinhas o colo dos profissionais de saúde. E isso leva a uma outra questão, que é o colo das pessoas. Há doentes que acabam por ser eles próprios a dar força aos familiares e amigos. Como é que foi no teu caso? É um bocadinho isso. Eu tive uma mãe incrível neste processo todo. A minha mãe não me largou. Tive um cão que dormia à porta do meu quarto todos os dias, que antes em vez de dormir na cama dele, durante o processo todo dormia à porta do meu quarto. Tive uma avó também muito preocupada. Tive o Renato Godinho, um ator da casa, a visitar-me todos os dias no IPO. O Renato foi todos os dias ao IPO ter comigo. Tive desde tudo, pessoas do IPO, amigos, família, pessoas que lidam melhor, pessoas que lidam pior, porque também existe isso, não é? Existem pessoas que gostam de nós, e isto eu sinto que é importante. Há pessoas que gostam de nós, que estão preocupadas connosco, mas para elas é mais difícil gerir a situação do que está a ser propriamente para nós. Para elas é mais complicado. Elas não sabem, não têm as palavras, não têm. E hoje em dia que vivemos então pessoal mais novo, que nós vivemos muito com detached humano, de relacionamos-nos através de um ecrã com as pessoas. Parece que às vezes falta a palavra. Então as pessoas, como não têm a palavra, não têm muito para dizer, não é? E não vão mandar um emoji a dizer um fixe. Mas a nível de... E tu conseguiste entender esse afastamento de algumas pessoas? Claro que sim. Eu não digo que seja um afastamento. Foi uma não presença. Não foi uma falta de comparência. Mas não foi um afastamento. Foi uma falta de comparência. E claro que sim. E houve espaço para depois próprias pessoas dizerem: olha, desculpa, eu sei que não estive presente no teu processo, mas eu realmente não sabia reagir com isso. Não sabia reagir a isso. Era muito complicado eu estar presente, porque... E eu sou... Imagina, eu detesto condescendência. Detesto quando me ligavam: então, como é que tu estás? Está tudo bem? Como é que te estás a aguentar? Não me liguem. Se é isso, não me liguem. Eu quero é que me liguem. Então, quando já vamos embora? Vamos ir beber uns copos? Não dá ainda? Então vá, então ligo para a semana. Isso dá-me mais força. A condescendência a mim já tem um bocadinho. Isso vai depender, doutor, de doente para doente. Como é que é lidar com as famílias, com os amigos? Porque também eles todos acabam por viver a nuvem do cancro, não é? Sem dúvida, mas também tem um pouco a ver com o estilo de cada médico. Eu pessoalmente foco muito no doente. A família, se me pede uma informação ou se pede algum tipo de apoio, é sempre via doente, porque até porque a pessoa tem direito à sua privacidade acima de tudo. Mas eu estava a ouvir aqui o João e a pensar que há pessoas que simplesmente não têm às vezes as ferramentas para estar junto de alguém que passa por este processo e simplesmente optam por uma atitude mais passiva, mais recatada, e tenho a certeza que muitos dos amigos e familiares que se calhar não ligaram foi mais por recear incomodar ou cansar, e todas as opções são válidas, como é evidente. Há pessoas que têm uma atitude muito apelativa, há famílias que depois não largam o médico: então, mas como é que está agora? Ao fim de uma hora: então, mas já correu bem? Às vezes não temos notícias a cada... Não é como aqui a SIC, que tem notícias a cada 10 minutos, não é? Nós ali, às vezes temos que esperar um dia, 2 dias, às vezes temos que esperar uma semana para ter uma resposta. Mas não é difícil falar com as famílias, e o foco é ter tempo para a comunicação, porque isso é o que resolve até às vezes alguns conflitos que surgem. É preciso
perceber que 99% dos conflitos não existem se a pessoa souber o que está a passar. As pessoas estão muitas vezes mais preparadas. E isto tem aqui o fator nervos. Sem dúvida, à mistura, não é? Mas incrivelmente, uma coisa que eu tenho descoberto ao longo destes anos no IPO é que as pessoas vêm, não sei se é por ser o IPO, não é? Mas vêm muitas vezes já mentalizadas para o pior. E as pessoas até aceitam as más notícias, conseguem encaixar quando há uma complicação. As pessoas têm que ter a honestidade intelectual e dar o apoio emocional necessário para quando as coisas não estão a correr bem, porque efetivamente, infelizmente, muitas vezes não correm bem, nós podemos dar esse apoio às famílias. Isso faz parte do processo da doença e não é só o doente, é também a família. Esse apoio da família e dos amigos é muito importante, João, principalmente quando o nosso corpo começa a mudar com todos aqueles tratamentos. Como é que foi a mudança do teu corpo? Acho que foi umas perguntas que eu fiz sempre ao Dr. Rodrigo, que era: aqui o cabelo? E o Dr. Rodrigo dizia: talvez com o ciclo talvez não caia. Não sei, temos que ver. Eu com o cabelo reagi muito bem. O cabelo foi super pragmático. Cheguei a casa, rapei o cabelo. Não. Aliás, fiz a quimioterapia ainda com o cabelo. Depois disseram-me que aquilo basicamente começa a cair 2 semanas depois de acabarmos o tratamento. Cheguei a casa, rapei o cabelo, não me preocupei com mais nada. A barba custou-me imenso. Aí a barba custou-me muito. Eu de repente fiquei um nenuco. Mas eu acho que existe uma beleza na luta do outro. Nós, quando vemos a marca de guerra do outro, talvez, se formos pessoas sensíveis, conseguimos encontrar alguma beleza nisso. Eu lembro-me que havia pessoas que chegavam ao pé de mim e diziam: está tão bonito. E eu sei que era um bonito interior, não era um bonito exterior, porque eu não me sentia bonito exteriormente. Mas eu recordo-me de uma rapariga em específico que chegou ao pé de mim e disse-me, agarrou-me na cara e disse: estás tão bonito. E eu, ok. O que é que uma pessoa diz na altura? Eu sei que não estou, mas percebi o que é que ela queria dizer com aquilo. Portanto, eu acredito que é exterior. É exterior. E houve assim algum momento em que sentiste necessidade de resguardar mais? Conseguiste manter a tua vida normal? Foste trabalhando? Preferiste ficar em casa perante todas essas mudanças? Como é que foi para ti? Não, tive um mês eu tive um mês parado. Tive um mês parado porque não dava, não é humanamente, quer dizer, digo, para mim era impossível trabalhar como eu estava, mesmo a nível de concentração, não conseguia ser produtivo. A nível físico, de imagem, não sei. Mas chegaste a trabalhar como ator, não pensaste nisso, nessa mudança da imagem que pudesse afetar também o teu percurso profissional? Não, eu estava tão focado em resolver um problema, em tratar o problema, que as consequências que vinham do tratamento eram danos colaterais que tinha que ser feito. É como a questão do testículo, é a mesma coisa, de tirar um testículo, se é uma coisa. Bolas. É o que é o que tem que ser feito. Não existe o fica bem ou fica mal, ou é chato ou não dá jeito, ou não é? Não sei, se calhar faz sentido. Mas não sentiste essa, e agora diretamente, essa pressão da masculinidade, não é? Quando se fala no cancro no testículo, há sempre assim um tabu associado, uns preconceitos ali ao lado. Do teu ponto de vista, essa questão nunca foi equacionada? Sara, como deves calcular, eu não tinha nenhum amor por um testículo que me estava a matar, não é? Eu tinha muito prazer em livrar-me dele o mais rápido possível. Se é a situação perfeita, ideal, incrível ter uma prótese, não. Mas tenho a dizer a quem me está a ouvir que é uma prótese bem bonita e que não se sente diferença nenhuma esteticamente entre uma coisa e a outra. Doutor, esta questão da masculinidade no que diz respeito ao cancro do testículo é uma das questões que entra dentro do seu consultório quando há um diagnóstico? Sem dúvida, porque está associado a um outro termo que é a fertilidade. Porque estamos a falar de uma população muito jovem e aqui não nos preocupa tanto a questão estética ou funcional, a capacidade para preservar a capacidade de ter uma ereção, ter relações sexuais com prazer, nada disso está em causa. Mas está potencialmente em causa
a questão da fertilidade, sobretudo porque os homens têm lesões testiculares, tendencialmente têm de base alterações estruturais do testículo que já prejudicam a fertilidade, e portanto esse é um ponto que nós temos que ter em atenção. Agora, normalmente a preservação da fertilidade, isso é um ponto que se discute ainda hoje muito nos dia-a-dia, é se justifica ou não o adiar a intervenção, e a nossa perspectiva é que a intervenção cirúrgica deve ser feita o quanto antes, porque o testículo que está doente também não é normalmente particularmente eficiente na capacidade de gerar espermatozoides e preservar a fertilidade, e depois tudo depende dos tratamentos que venham a ser feitos a seguir. Mas ter um tumor do testículo normalmente não altera a fertilidade de base da pessoa no longo prazo, porque ou ela se mantém igual, como eu diria que é o caso aqui do João, um dia poderemos saber, ou se nós perspectivarmos que fruto dos tratamentos que vão ser realizados vai haver um prejuízo grande da fertilidade, então o que se faz é a criopreservação de espermatozoides para a 5, 10, 15 anos, se a pessoa precisar fazer algum tipo de tratamento. O que acontece num contexto de tratamento de quimio, por exemplo, profilática, é que há uma destruição da população de espermatozoides que estão no corpo daquele doente, e passado algumas semanas há uma renovação desse estoque, vamos dizer assim, e a pessoa volta ao normal. E nós estamos a falar de uma população muito jovem, e entre os jovens, principalmente 18 anos, 20 anos, se calhar há muitos que acabam por esconder, e quando se descobre já Sim. pode ser um diagnóstico de alguma forma tardio, não é? Por acaso não fizemos esse apelo, mas são duas ideias muito simples. O tumor do testículo é o tumor mais comum nos homens abaixo dos 35 anos. Portanto, é o tumor-chave que nós queremos combater nesta população. E os sintomas basicamente são palpar algo de diferente no testículo e que normalmente não dói. Porque se a pessoa tiver uma infecção urinária com uma infecção que envolve o testículo, normalmente aí há dor. O tumor do testículo também pode doer, mas a característica principal é nódulo sem dor. E se algum homem que me está a ouvir tiver um nódulo sem dor, ponha-se a caminho do hospital público mais próximo, onde tenha certeza que fazem o tratamento. Se for difícil, encaminham para o IPO ou para um Santa Maria, São José, aqui em Lisboa, qualquer dos hospitais resolve o problema. E esse apelo, João, é muito importante, porque quando tu partilhaste nas redes sociais, acabaste por receber mensagens de pessoas que ficaram alertas por causa do teu caso. 2 casos que pessoas que descobriram que tinham cancro de testículo depois de ouvirem uma entrevista que eu dei, disseram: olha, depois da tua entrevista fui ao hospital e confirma-se. E a pessoa diz, né? Claro que é incrível, não é? E isto que o Dr. Rodrigo estava a falar é tão simples quanto isto. É apalpar, está estranho, hospital. Porque se eu tivesse tentado ser um valentão, que nada de errado se passa comigo, provavelmente não estaria aqui agora. Eu tinha dado muito mais trabalho e nós agradecemos tratar outros doentes. Pois, exato. Mas quando recebes essas mensagens, vem a sensação de que vale a pena falar sobre o cancro sem tabus? Claro. Sem dúvida nenhuma. E todos os tipos possíveis e imaginários. Porque aquilo que o Dr. Rodrigo fala muito, que é uma coisa rápida, uma coisa detectada cedo. Seja, obviamente que não estou a dizer que as pessoas dói-me a cabeça, vou ver se tenho um tumor, não é isso que eu estou a falar, mas obviamente que toda a anormalidade que seja detectada cedo tem um caso de sucesso muito, muito maior, não é? O Dr. Rodrigo, lembro-me numa consulta que nós tivemos, que ele disse: olha, o seu tumor é muito pequenino mesmo, portanto estou a perceber, está a ser detectado muito a tempo, porque eu já vi miúdos que aparecem aqui que parecem uma batata, em vez de terem um testículo, deixam aquilo prolongar com medo de dizer a alguém que alguma coisa se passa errado cá em baixo. Portanto, esse alerta nunca é insuficiente. Vão sempre procurar ajuda quando perceberem que alguma coisa não está bem. João, como é que tu lidas agora com o após? Como é que lidas com a tua condição de doente oncológico? Como é que mudaste ou não a tua vida? Como é que a tua vida mudou desde que tiveste o cancro? Pronto, era aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Eu acho que este processo de acompanhamento dos 3 em 3 meses, para mim é um processo de ansiedade grande. Porque, independentemente das estatísticas estarem a favor,
existe a possibilidade, não é? E às vezes é difícil, porque também às vezes podemos estar mais frágeis e obviamente que estarmos sempre, parece que cada vez que estamos de 3 em 3 meses nós estamos à procura da doença, não é? Quase que ver se ela lá está, não é? E isso traz memórias de coisas pronto, menos boas. A nível de estilo de vida, eu sinto que eu gostava muito de inspirar as pessoas e dizer pá, mudei completamente e agora faço meias maratonas e só como alface. Não foi isso que aconteceu. Se alface não estarias bem, certamente. Exato. Não, eu acho que mudou a cabeça. Passei a dizer muito mais vezes que sim. Isso eu noto claramente. Eu não viajava há imenso tempo antes do processo oncológico. O ano passado viajei 5 vezes. Este ano já vou para a 3ª ou 4ª viagem. Sinto que digo mais vezes que sim. Bora jantar, sim. Bora não sei onde, mas olha que só vais dormir 3 horas, ok. Sinto que estou mais aberto a viver, digamos assim, às experiências. E para quem acabou de saber que tem um diagnóstico de cancro, qual é o teu principal conselho? Para quem acabou de saber, saber que vai ser uma viagem que começou agora, que não tem uma data específica para acabar, que é preciso ter muita paciência, que o nosso corpo ele está lá para nos servir, mas nós neste momento temos que o servir, temos que o entender, que perceber que ele tem os seus tempos próprios e que vai haver dias que ele não vai conseguir fazer coisas que nós queremos fazer, e está tudo bem, porque é ele a dizer eu agora preciso de tempo para voltar mais daqui a bocadinho. E isso prende-se também com a parte mental, que foi a parte que me afetou mais, mas eu percebi que desde o momento em que eu estou a ver um episódio de Friends e não entendo as piadas, é o meu corpo a dizer-me, ao meu cérebro a dizer vem, calma, vem, dorme um bocadinho, descansa, está tudo bem. Aceitar o processo. Trust the process. Está tatuado no braço para quem não nos está a ver. Trust the process. É exatamente isso. João, muito obrigada. Obrigado, eu. Doutor, obrigada. Obrigado pelo convite. Tem Cancro e Depois é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. A música deste podcast foi cedida pelos Dead Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha. Ouça e subscreva este podcast na plataforma que mais gosta, avalie e envie-nos os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tem Cancro e Depois e veja reportagens e artigos. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.